E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mário Rolê, professor de Física, e estamos aqui para a segunda aula de ondas. Hoje com a aula de fenômenos ondulatórios. E aí, preparados para aprender? Gente, questão certa no Enem. Pode abrir a prova do Enem, que vai ter lá uma questão de fenômenos ondulatórios. São vários fenômenos, tá? Mas qual é que cai no vestibular? Reflexão, refração, difração, polarização e mais dois que eu vou botar daqui a pouco aqui e venha comigo. Galera, repare, ó, o que é a reflexão? A reflexão é um espelho, por exemplo, né? A onda bate e ela volta. Agora você tem que observar as características que acontecem quando ela faz isso. Quando a onda bate e volta, o que é que vai acontecer? Ela não vai mudar o meio de propagação, não é? Então, por exemplo, aqui tem um espelho, a luz bate aqui e volta, repare, aqui era ar, quando ela bate e volta, continua o ar. Você não vai mudar o meio de propagação. Quando você não muda o meio de propagação, você tem algumas consequências. Observe, a frequência vai ficar constante, ela não vai mudar. O comprimento de onda também fica constante. E ó, te digo mais, a velocidade também vai ficar constante. Então a principal característica de uma reflexão é justamente isso. A única coisa que vai acontecer com a onda, gente, ela vai mudar talvez, né, a sua direção e o seu sentido. Porém, as características de velocidade, frequência, não vai mudar. Agora toma cuidado porque uma onda pode ser unidimensional, bidimensional e tridimensional. Eu separo ela assim, ó, bitridimensional, fechou? E unidimensional. O que é que vai ocorrer na unidimensional? Vem cá comigo, em uma dimensão. Vamos imaginar uma corda, tudo bem? Uma corda está fixa e a outra corda está livre. O professor, oi, o que você quer dizer com assim, fixa e livre? Eu quero falar o seguinte. Imagine uma corda amarrada com um nó preso. Pá, ela está fixa. Agora imagine uma rede, não é? Algo que você pega. Você só faz encaixar assim, ó, tá solta. Né? Ela tá aqui, mas ela tá solta. Ela tem uma certa liberdade. Quando isso acontece, tá, gente, tem algumas consequências distintas na corda. Se liga, ó, observe bem. Quando uma corda, ela tem a parte fixa, ela tá presa aqui. Quando essa onda vem, essa parte aqui é chamada de pulso de uma onda. Esse pulso, quando ele bate nessa parte, ele vai voltar, gente, ó, só que ele vai voltar com o pulso invertido. Ou seja, quando isso acontece, isso aqui é chamado, gente, inversão de fase. Então, quando ele está fixa, a fase inverte. Fechou? Quando ele está fixo, a extremidade, o pulso vem, quando bate, né? O que vai acontecer? O pulso na corda vai inverter a fase. O que é inverter a fase? Se o pulso está para cima, ele vai ficar para baixo. Agora, galera, se a parte é livre, o que é que vai acontecer? Essa onda, quando ela tem certa velocidade, ela bate aqui, é como se ela desse a volta, ela contornasse esse objeto. E ela não vai sofrer inversão de fase. Então, quando é que a corda, né, ela inverte a fase do pulso? Quando ela tem uma coisinha chamada um nó de pressão. Ou seja, turma, é como se esse ponto aplicasse uma força nesse nó, fazendo ele inverter a fase dele. Agora, na onda bidimensional e tridimensional, é só você entender que a onda bate e volta e saber algumas propriedades. Uma dessas propriedades é que o ângulo de incidência ele vai ser igual ao ângulo refratado, né? Eu errei, hein? Vai ser igual ao ângulo refletido. Isso são as leis da reflexão. Então a única coisa que você tem que se ligar é isso aqui. Cai de maneira bem teórica, tá? Agora na corda tem que saber, viu, galera? Bora lá? Se a ponta for fixa, inverte a fase, fica de cabeça para baixo. Se a fase for livre, né, se a uma extremidade for livre, a fase fica de boa, ou seja, se tá para cima, fica para cima, se tiver para baixo, fica para baixo. Fechou? Você só vai inverter a fase se a ponta for fixa. Aí você fica só alegria, você fica calmo. Vem cá comigo, ó. Refração, aí a coisa já muda um pouco de figura. A refração tem que tomar mais cuidado. Na refração é quando uma onda, gente, ela troca o meio de propagação, né? Ela muda o meio de propagação. Por exemplo, você quando vê uma moeda lá dentro do copo,
Mário, por que você botou uma moedinha no copo? Só para fazer a aula mesmo, né? Para poder dar aula. Ou um canudo em um copo com água. Você observa que o canudo parece que está quebrado, né? Porque a velocidade da onda dentro da água é diferente da velocidade da onda no ar. Então você vai ter esse efeito. Não é? Isso acontece, esse fenômeno que ocorre quando você muda o meio de propagação é chamado de refração. Imagina a seguinte situação, tá? Você quer muito pegar um ônibus, tá lá no ponto de ônibus. Aí esse ônibus vem muito cheio. Aí você bate, ei, motor, deixa eu entrar aí, vá. Se você bater e voltar, isso é reflexão. Você não mudou o meio de propagação. Agora a diferença, ei, deixa eu entrar. Aí você consegue entrar nesse meio muito cheio, você mudou o meio de propagação. Você estava fora do ônibus e agora está dentro do ônibus. Você sacou? É essas situações que cai no Enem, velho. Então aí, galera, então presta atenção. Nas ondas unidimensional, eu vou sair de menos densa para mais densa. O que é que vai acontecer? Ó, vamos imaginar que eu tô com uma corda aqui, tá? Com uma certa velocidade. Eu vou chamar isso aqui de velocidade V1, tá? E tem uma corda presa nela aqui, que essa corda é mais densa, ó. Tá aqui mais densa presa. Ora, quando essa corda menos densa bate na corda mais densa, o que é que vai acontecer? Ela vai mudar o sentido de propagação. Ela vai mudar não vai mudar o sentido. Tá indo igual, vai continuar igual, né? Só que, galera, ela vai mudar a velocidade de propagação. Porque você, quando muda o meio de propagação, isso é uma característica de refração. Toma cuidado, viu, galera? Toma cuidado porque toda refração acaba tendo uma reflexão, hein? Então, nesse caso, se você for de menos densa para mais densa, ó, a onda, ela vai sofrer a fase, ela vai inverter, né, a fase nessa parte da reflexão, se for de menos densa para mais densa. Mas por que você falou que é menos densa para mais densa? Por causa de um detalhe, ó, se uma corda for, no caso, né, mais densa, e ela vai e bate, né, em uma corda, que essa corda ela é menos densa, ou seja, de mais para menos, na refração, a fase, né, ela nunca inverte. O que vai mudar é a velocidade. Agora, nesse caso, na reflexão, quando ela bate e volta, aí ela pode inverter a fase ou não. Quando é que ela vai inverter a fase, pessoal, na reflexão? Quando for de menos densa para mais densa. Ô, Mário, e como é que eu vou saber se é reflexão ou refração? Muito fácil, repare, ó. Agora a onda, esse pulso, está nessa parte alaranjada. Quando bate, ele volta na parte alaranjada. Eu não mudei aqui, ó, o meio de propagação. Isso é reflexão. Quando você troca o meio de propagação, isso é refração. Então, quando você sai desse vermelhinho para o azul, refração. Se você bate no vermelhinho e volta no vermelhinho, isso é o que? Reflexão. Quando é que você inverte a fase? Quando é de menos densa para mais densa. Se for de mais densa para menos densa, a fase não vai inverter. Ora, toma cuidado, viu, gente? Quando você está aqui em uma refração, se você pegar as frentes de onda, repare, ó, essa parte aqui é como se fosse a crista. Essa aqui é como se fosse o vale. A crista e o vale. A crista e o vale. Quando você entra aqui, né, em uma refração, o que é que vai acontecer? Ô, galera, na refração, o comprimento de onda ele vai modificar. É importante você entender isso, ó. Isso aqui vai ter um lambda, aqui vai ter um outro lambda. Consequentemente, a velocidade também vai variar, não é? Então, o lambda vai mudar, a velocidade vai mudar. E a frequência? A frequência não. A frequência vai ficar constante, né? Isso é importante você sacar. E para você resolver isso aqui, o que é que você faz? A lei de Snell-Descartes, tá? Olha, eu no Enem não acredito que isso caia, não. A equação. Eu vou botar mais por descarrego de consciência. Mas eu seguramente digo que não vai cair, não. Agora, a teoria, sim. A teoria é importante você entender. Que a frequência no meio 1, ela é igual à frequência no meio 2. A frequência não vai mudar, tá? Isso sempre cai no Enem, as coisas teóricas dessa parte. Agora, galera, difração, fenômeno fácil demais. É só você entender que é o fenômeno, a capacidade que uma onda tem em contornar o objeto, em contornar obstáculos. A onda tá vindo, ela, opa, vou dar uma curva, ou passar por dentro de uma fenda, né? Então repare aqui, ó, imagina aqui uma onda vista de cima, ó. Aqui é a crista, aqui é o vale, crista e vale.
Quando ela passa nesse buraquinho, ó, ela talvez mude o formato, né, quando passa em uma fenda, mas ela consegue passar completamente. Esse fenômeno, essa capacidade que ela acontece, que ela consegue fazer isso, é chamada de difração. Agora, ó, galera, a polarização é bem interessante, tá? A polarização é a capacidade de uma onda em vibrar em uma única direção. Por exemplo, você tem um polarizador. Então, essa onda ela está vibrando tanto na horizontal quanto na vertical. Quando ela passa pelo polarizador, gente, ela vibra em uma única direção. É para essa capacidade, nós iremos chamar de polarização. Ó, a onda, por exemplo, ela está vibrando assim, nesse jeito, na cruzinha. Quando ela passa no polarizador, ela vai vibrar em uma única direção. Eu tenho uma doença chamada astigmatismo. Para mim é muito importante usar um óculos polarizado. Porque quando eu dirijo, aquele sol vem na minha cara, meu filho, é complicado, hein? Mas se você botar uma película polarizadora, o que é que vai acontecer? Você não vai enxergar algumas partes. Por exemplo, se você for no caixa eletrônico, quando você saca um dinheiro, observe, se você olhar de frente, você vê a tela. Mas se você chegar para o lado, você não vai conseguir ver. Porque aquela tela, ela tem uma película chamada película polarizadora. Significa que ao invés da sua televisão, né, da sua casa, que vibra para todas as direções, lá não. Lá faz vibrar apenas em uma direção, porque é polarizado. Por segurança, né? Se eu tiver aquele, né, curioso do lado para olhar as coisas, não vai conseguir ver. Agora, toma cuidado com a interferência, tá? A interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Quando é unidimensional, eu acho que os alunos até se dão bem na unidimensional, porque é fácil, não é? A interferência é quando dois pulsos se encontram. Dependendo do formato do encontro, pode acontecer algumas coisas, ó. Então, por exemplo, eu tenho uma onda aqui vindo da direita, tudo bem? Eu tenho uma onda vindo aqui da esquerda. Pessoal, quando esses pulsos se encontram, se eu disser que aqui é um A1 e aqui é um A2, se eles estiverem na mesma fase, ele vai ter uma fase completa, uma fase total nesse encontro. E você vai somar as amplitudes. Agora, isso é uma interferência construtiva. Se você tiver aqui, né, uma onda vindo com um pulso virado para cima, digamos assim, e esse cara aqui tiver um pulso virado para baixo, repara que nesse caso aqui, pessoal, ó, você já tem uma fase destrutiva. Então, se você pegar e somar isso aqui, na verdade, essas amplitudes irão diminuir. É raro cair isso no Enem dessa forma. Porém, a fase tridimensional e bidimensional cai. Ó, deixa eu sair da frente e tirar um print antes de fazer a mágica para aparecer bidimensional. E aí, tiraram o print? Vamos que vamos. Eu vou botar aqui. Então, galera, se liga aí, ó. A onda, né, na interferência, se for bi ou tri, você tem que usar essa equação, tudo bem? Toma cuidado. Esse N aqui, ó, gente, ele pode ser, né, construtiva ou destrutiva. Se esse N, pessoal, ele for par, significa que é construtiva. Se esse N ele for ímpar, significa que ele é destrutiva. Mário, como é que eu vou identificar o desenho, por exemplo? Na verdade é bastante simples, né? Se você tiver aqui um sistema, e esse sistema tiver uma onda aqui azul, tá? E ela entra em interferência, pessoal, tá? Porque entenda, ó, o sistema de interferência ele ocorre sempre. Dependendo do formato que fique, você tem que tomar cuidado. Repare, se você tiver essa interferência aqui, ó, nesse caso, o que é que acontece? Elas estão com a mesma fase. Então isso aqui vai ser uma consequência de você vai amplificar, ó, a amplitude. Tudo bem? Agora, galera, se você tiver uma interferência, nesse caso, destrutiva, o que que acontece? É como se você tivesse uma onda aqui azul, ó, assim nesse formato, e uma onda, sei lá, vermelha, em um formato, em uma posição de fase. Quando você pegar e você fizer essa onda destrutiva, elas vão zerar entre si, ó, vai ficar só uma reta. Tudo bem? Porque a amplitude de cima se anula com a de baixo. E essa daqui não, essa daqui amplifica, ela soma, né, as amplitudes. E tem também a parte de ressonância. Ressonância é bem interessante, tá? É quando ondas vibram com a mesma frequência da sua frequência natural. Por exemplo, tudo aqui está vibrando. Minha mão está vibrando, você está vibrando, a taça está vibrando, a televisão está vibrando. Está tudo vibrando, o quadro está vibrando. Se eu tivesse com a taça na mão e ela tem uma vibração, eu conseguisse, né, fazer um grito com a mesma vibração, gente, na mesma frequência de vibração da taça,
essas duas, né, iam entrar em ressonância. O que ia acontecer? Elas iriam vibrar igual, amplificando a amplitude da taça, fazendo que ela quebrar. Eu gostaria que você assistisse uma ponte aí, acesse aí, já você está aqui no YouTube, Ponte de Tacoma, e observe o que acontece. O vento, ele assoprou com a mesma frequência, gente, natural, né, de vibração da ponte. Consequentemente, eles vibraram igual e caíram. Quer ver uma coisa interessante? Você quando tá brincando de gangorra, fala a verdade, você tá lá na gangorra, vá. Quando você vai, gangorra não, é balanço, Mário. Tá, o balanço. Você quando tá no balanço, vá, o balanço vai pra frente, você estica o pé. Quando ele volta, você dobra o pé assim, ó. Você vai e estica o pé. Quando volta, você dobra o pé. Você vibra o pé igual como ele balança. Então vai ter a mesma frequência. Consequentemente, você vai amplificar o movimento. Isso a gente chama de ressonância. Toma cuidado que também cai no Enem isso. Galera, fenômenos ondulatórios é um dos assuntos que mais cai no Enem. Cai assim, ele dá uma situação, aí bota a letra A, polarização, letra B, reflexão, entendeu? O A, B, C, D, E é uma dessas opções. Então cabe a você só reconhecer o fenômeno. É isso que cai no Enem. É só você reconhecer o fenômeno. Reconhecer um fenômeno, já foi. É só marcar, passar no seu vestibular. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha te ajudado. Tamo junto, muito obrigado, gratidão. Qualquer coisa faz um pix para ajudar o canal. Tchau, gente, beijo.